Voltei. Sim, ela voltou. Ela me abandonou, mas voltou. Olha, foi a Espanha, não encontrou ninguém melhor e voltou. Pra quem achava que eu não ia voltar, a gente tem que brindar. Brindar, vamos lá. Rubem, né? ela achava que eu não ia voltar, que eu ia ficar por lá. Não, Elas me abandonaram, né? Aliás, o senhor também me abandonou. É. Fazer o quê, né? Um pro Brasil, 2 pra Espanha. Mas tô de volta. Eu voltei. Acho bem. Assim, Clau, nós voltemos. É. Então, gente, estamos aqui de novo hoje com um tema polêmico, mas antes do tema polêmico, a gente vai abrir o vinho. Que hoje não é espumante. Que hoje não é espumante. Não é a gente cava. vai. A gente vai comemorar a nossa volta, minha e da Clau. Pra Ângela não se sentir. Minha, da Clau e do Rubem. Todo mundo voltou essa semana. Sim, voltemos. Então- Voltemos. Então a gente vai comemorar aqui O retorno. o retorno. Retorno. E você aí que tá do outro lado pode comemorar junto com a E gente. em Portugal, obviamente, se comemora com vinho, né? Enfim. Nada. Mas também, isso também é porque o dia hoje não tá grande coisa, né, gente? Deu uma esfriadinha, não tem sol. Hoje não teremos o sunset com o pôr do sol. Mas teremos a nossa. nossa. Clau, falta sua aqui, ficou sem. Então, Vamos beber. E hoje a gente vai falar de um assunto, vamos lá. um assunto que gerou uma certa polêmica no Brasil e acabou se estendendo para o resto do mundo, que é o uso do livro Capitães da Areia nas escolas no Brasil. E para nos ajudar a falar, a gente convidou o Rubem, que também é autor, e ama esse livro e leu não sei quantas vezes. E é marido né? da Ângela. Opa! É, meu marido tem, isso todo mundo já sabe, né? Eu sou um fã do Jorge Amado. E Sempre eu fui, sou Jorge desde que eu me entendo como gente, eu leio o Jorge Amado, li toda a obra dele. Acho um dos grandes escritores brasileiros. Que Primeiro retrata muito bem a vida do brasileiro Em N situações, em né? todas as situações. Primeiro vamos fazer uma colocação histórica desse livro. Esse livro foi escrito e publicado em 1937, bem na época do Estado Novo, quando estava sendo implantada a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil, a ditadura do Estado Novo, né? Jorge Amado, inclusive, ficou um tempo exilado por conta disso. Esse livro foi escrito baseado na vivência dele, Jorge Amado, um senhor, um rapaz de 25 anos, 25 né? anos, ele tinha 25 anos, né? Onde ele escreveu sobre alguns personagens. Isso, ele circulava muito, ele tinha uma vida muito ativa e observava, ele era um grande observador da cultura, né? E escreveu esse livro como quase que como um desabafo na época, né? Para quem não leu, tem que ler. Eu acho que tem que ler. Esse Tem que livro ler. é um livro, eu acho que toda a obra do Jorge Amado tem que ser lida. Esse livro, para mim, é um dos melhores, mas eu gosto mais de alguns outros. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse é um livro que eu acho que tem que ser lido, porque é muito bem escrito, é uma história rápida, absorvente, a gente lê, a gente não quer parar de ler, começa aí não quer tem parar. que pensar em absorvente, né? Não, peraí, vamos mudar a palavra, Rubem, que eu comecei... Não, ele absorve. Calma. absorve. Ele Vamos absorve. mudar a Desculpa, colocação, eu estava no meio de meninas, eu esqueci. Não, mas tem meninas e meninos nos assistindo. Eu queria que vocês fizessem uma pequena sinopse do livro, porque nem todo mundo leu, né? E eu acho que a gente precisa contextualizar essa polêmica, o porquê dessa polêmica envolvendo um livro que já foi lido por várias gerações, né? Várias gerações. Você quer contar a história ou quer que eu conte? Não, pode contar. Eu vou te ajudando no que eu puder. Ok. Essa é a história de alguns meninos de rua, crianças marginalizadas pela sociedade de um modo geral, em Salvador, que moravam próximo ao mercado modelo de Salvador, que fica na Baixa,
né, descendo o elevador Lacerda, e que, para sobreviver, eles roubavam pessoas que passavam, até mesmo pequenos comerciantes. Sim, eles davam pequenos golpes. Pequenos golpes, né? E sobreviviam assim. E viviam como, em grupo. Isso. Era, na verdade, um grupo. Eles têm lá alguns personagens famosos, como o Padre, o Zé Bala. Pedro Bala, eu acho. Pedro Bala. Pedro Bala era o, vamos dizer, o chefe Isso, do grupo. Pedro Bala era o chefe. Era o líder, inclusive dá algumas lições interessantes de liderança. E vamos lembrar que são crianças que não estão mais na escola, né? Porque foram marginalizados, né? Isso. Por que a gente está trazendo esse tema? Agora você conta, amiga. A polêmica, para quem não viu nas redes sociais, mas foi bem difundido, é que uma vereadora no interior do Brasil pediu a retirada desse livro das escolas com o argumento de que seria uma ode à marginalização das crianças e que por isso... E ela entra numa questão política que não é o nosso objetivo aqui, não é o nosso foco, mas ela entra numa questão política entre direita e esquerda e movimento sendo feito no Brasil, e ela desconsidera o fato de que esse livro existe desde 1937 e já foi lido por várias gerações. Então, 88 anos, né? Quase 90 anos do livro. Então, quase 90 anos do livro. E ela agora, assim, sem nenhum julgamento, sem nenhuma... Não vou nem falar nome, nem partido, nem nada, mas o que me pareceu é que ela não leu o livro. E por isso ela veio com esse argumento até meio ignorante, vamos dizer assim. Parece que ela não sabia do que ela estava falando. Então a gente resolveu porque falar ela não contextualizou, sobre, né? Ela não parece ter lido o livro. E se ela leu sob uma lente com foco muito fechado, assim, pro negócio dela, porque ela é política, enfim. Então a gente resolveu trazer esse assunto porque vamos tirar essa história de marginalização, porque não existe. Realmente o livro mostra um espectro de uma coisa que aconteceu há 80 e tantos anos atrás, mas que infelizmente ainda é uma realidade, e não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, né? Exatamente. Eu acho que de uma maneira geral, em princípio, não deve ser proibido nenhum tipo de leitura, né? O erro começa quando ela quer, vamos dizer, censurar a idade para ler um livro sem estar preparada para isso, né? Eu acho que a leitura ela tem que ser incentivada desde a infância, e uma coisa que a gente tem que criar é o hábito de leitura. E se você começa a cercear a liberdade do jovem, né, de ler o que ele quiser, você está tentando formatar uma sociedade, né? Então, digamos, filosofia, eu sou contra. Né? O Pedro Pacífico, o Buxter, ele até fez um post sobre isso, né? Ele está indignado com isso, porque ele disse que esse livro foi o livro que fez com que ele gostasse de ler. Então, assim, isso é um assunto que a gente até vai trazer aqui numa outra live, porque é um assunto que a gente tem falado muito, né, Patrícia? Que é o gostar de ler, que é qual é o livro que nos identifica e nos faz gostar de ler, né? Então, para o Pedro Buxter, né, Pedro Pacífico, que é o Buxter, para ele o Capitães da Areia foi o que deu o start nele, né? Uma coisa que ela fala, essa vereadora fala, não sei se vocês lembram, mas ela fala que esse livro não deveria de ser para crianças de 12 a 13 anos de idade. Ela fala da faixa etária. Da faixa etária. E no Brasil, assim como aqui em Portugal não conheço, mas não tem
definição de faixa etária Claro. para a literatura. Não, É aquilo que a gente vai claro. adaptando, né? O que a gente vai indicando, mas não é uma definição. E a Associação Brasileira de Literatura, a ABL, ela repudia a censura. Então, se ela repudia a censura, ela também nos diz que esse livro ajuda a formar o senso crítico, pensando no que essa vereadora falou. Né? Claro. É a gente entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e a gente dá nossa opinião sobre isso. Fundamentalmente é dar a liberdade de ler. E de formar a sua própria de ter opinião a- e de gerar, exato, inclusive, a dúvida. Eu acho exato. muito interessante o aluno que lê isso e vai para a escola e coloca as dúvidas ou as críticas que ele tem sobre o que está acontecendo. E a professora aí sim ter a oportunidade de abrir um pouco mais a cabeça assunto, dessa criança né? para que Levar melhor o assunto. ela faça isso. O Fernando Então- Campos, ele diz assim, imporre essa politização. É verdade. É verdade. É verdade, Fernando. É verdade, porque isso acaba discriminando coisas que... Porque assim, livro é uma coisa que acho que vocês concordam comigo, não sei. Cada um lê e absorve, usando de novo a palavra absorve, de uma forma diferente, porque cada um tem as suas raízes, cada um tem os seus preconceitos, cada um tem as suas vivências. Então, um livro que para mim ele bate num fundo, pode bater num outro fundo para ele, um outro fundo para ela. E a questão da politização acaba meio que cortando um pouco isso, né? Porque a partir do momento que você impede uma criança de ler um livro que poderia fazer com que ela gostasse de ler, você já está ali, né? E censurando, o que Sabe? não faz o menor sentido. Sabe o que eu acho mais legal dessa nossa discussão? Não é discutir a censura, mas Não. é discutir que ela não gostou do livro, ou ela não entendeu o livro. E cada um Ela lê. não leu o livro. Ângela, acho que a gente não pode pode dizer. sair desse pré-julgamento. Sim, sim. Mas assim, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu acho que ela não gostou do livro. Ela leu e não gostou. Ela pode ter batido para ela num fundo diferente do nosso. É isso que eu estava falando. Cada um. O problema é pegar um parecer teu, pessoal, e levar para o público. Levar para um palanque. Porque virou um palanque, né? O que a Dani fala aí? O Neumar está dizendo assim, nossa, só agora esse livro foi publicado em 1937. Como pode isso? É isso, Neumar. É que a gente estava falando E aqui. ainda vamos comentar que o Neumar esteve aqui em Portugal há pouco tempo e leu esse exemplar que o Rubem emprestou para ele. Verdade, Né? Ele Então, leu. olha que casualidade, Neumar. Parece que você estava prevendo que isso ia acontecer. Ia ter hein? essa polêmica. Não, eu acho muito interessante o que esse livro aborda. Né? Se você considerar o tempo que ele foi escrito e você vê que os problemas que São os mesmos. são colocados aqui ainda continuam super atuais, entendeu? Isso é uma chamada de atenção para a sociedade, né? Inclusive, De se eles não estão piores, né? Exatamente, sabe? A Dani diz assim, a obra já foi alvo de censura em 1937 pelo Estado Novo e novamente durante a ditadura militar, justamente por seu conteúdo crítico e consciente. Censurar Jorge Amado é apagar a realidade que ele denunciou. Capitães da Areia não romantiza a violência, revela a exclusão de crianças que o Brasil ainda prefere ignorar. Muito É isso bem, aí, Dani. Dani. Obrigada, porque você resumiu o que a gente está falando É aqui. isso E aí. resumiu o livro, né? Resumiu Quase o isso, livro, né? Mas é isso. É a realidade nua e crua. Boa tarde, Célia. Oi, Célia. Quase boa noite, né? A Célia leu, né? Vamos dizer que a Célia é uma portuguesa. Boa Né? pergunta. Você Célia, leu, Célia? responde aí se você leu Se esse você livro. leu pra gente, se você leu em algum momento da tua vida Capitães de Areia. Da Areia. Pois é. Capitães da Areia. Ah, Eu sempre chamei de Capitães de Areia. Eu E também. na verdade eu sei que o nome é Capitão da Areia. É que o correto é Capitães da Areia. A ideia, se a gente ler o livro, a gente vai entender
o porquê que ele fala as capitães da areia, porque a areia, para ele, tem uma conotação de chão, de terra, vamos dizer, de pobreza, né? No sentido de não ter onde ir. Eu já como revisora diria, capitães de areia poderia ser um capitão feito de areia. E capitães exatamente. da areia é porque vem da areia. Da praia. Essa edição que o Rubem tem aqui é a 49ª edição. Está aqui. Ela é de 1980. Esse foi um dos poucos livros que eu trouxe do Brasil e mantive. É um que trouxe vale a pena. vários outros e fui dando e tal, mas esse eu sempre mantenho. Agora, esse reajuste aqui foi o que eu fiz, que ela tava tudo ele não tava assim, então a gente... Ela vive me reajustando, não só em livro, mas em Sabe o tudo. que isso me lembra? Quando eu pegava as caixas de brinquedo dos meus filhos e fazia o reajuste, porque tava tudo... Então foi mais ou menos isso, mas o livro valia esse reajuste aqui para se manter nosso. Bom, vocês acreditam que Jorge Amado estava infiltrado na esquerda nessa época? Porque Jorge Amado era dito como um comunista. Né? Ele era conhecido como um comunista. Vocês acham que ele escreveu isso pensando nessa posição política dele ou não? Não me parece. Eu acho que ele escreveu para colocar, para chamar atenção para um problema de desigualdade social grave que já existia naquela época. Ele fazia muito isso de forma indireta em quase todos os contos dele. Se você lê Jorge Amado, em quase tudo que ele escreve tem uma crítica à pobreza Gabriela, e à desigualdade. Tieta. Essa coisa de comunista, eu não sei, ele numa época ele era de esquerda, como muitos dos grandes escritores do mundo todo sempre tiveram em algum momento da vida vamos dizer, um namoro com a esquerda, né? Acho que é normal, acho que... Até pelo período histórico que o Brasil estava vivendo. Exatamente. Mas assim, eu vou dizer uma coisa. Mas isso não se ele era comunista, se ele não era, se ele fez isso porque era comunista, eu não sei, mas como jornalista eu posso dizer que parcialidade não existe, né? A imparcialidade não existe. Então, ele fez sim com um objetivo social esse livro, né? Esse e tantos outros. Então, não dá para desvincular o Jorge Amado da posição política dele, porque ele, antes de mais nada, ele era um ser crítico, porque tem muita crítica nos livros dele. Tem muita Mas eu acho uma crítica no sentido de mostrar a realidade sem romantizar. Eu concordo contigo, amiga. E digo mais uma coisa, eu acho que é quase impossível um autor, um escritor, conseguir se separar desse ser político na hora de botar palavras no papel. Todo mundo quando escreve, quando escrevo, eu sempre, qualquer conto que eu escrevo, sempre tem uma opinião indireta minha sobre a sociedade de uma maneira geral, sobre, sei lá, uma opinião sobre por isso que tudo. Eu digo, não existe imparcialidade. Mas não é esse o ponto. O que eu acho assim, o que eu acho importante, que eu acho que tem que desvincular a política partidária. A partidária da leitura, sabe? E eu acho que as pessoas têm que ler tudo, até para poder... Claro. Como você vai formar uma opinião se você só lê um xalalá, como dizem os portugueses, um romance bonitinho. Eu gosto também. Você tem que ler de tudo, e eu acho muito interessante quando um escritor consegue escrever sobre um tema social de forma... na forma de um conto, na forma de uma novela, e que se torne uma leitura agradável. Não é uma leitura pesada, é uma leitura leve, onde o escritor conseguiu passar uma realidade para o leitor. Eu acho isso um privilégio do autor que consegue isso, né? E vamos contar que Jorge Amado já foi traduzido em mais de 40 línguas. Né, tá espalhado pelo mundo. O mundo já leu Jorge Amado, talvez o Brasil tenha lido menos do que deveria. Quem não leu, viu, né? Porque muitas das obras dele viraram novela, filme, enfim. Gabriela fez um sucesso tremendo aqui na Europa.
fez um sucesso tremendo na China também. E fez um sucesso no Brasil porque fala de uma realidade que ele viveu ali, né, muito perto da vida dele. Então, é mais um exemplo de como ele usava as obras dele para falar da realidade que estava próxima. Mas uma coisa interessante nesse livro é que ele não julga essa realidade, se ela é certa ou se ela é errada. Ele descreve a realidade. Isso. E aí entra naquilo que a Dani falou ali, né? Proibir Jorge Amado é como você proibir as pessoas de terem acesso à realidade. É botar uma máscara e vamos falar sério, né? O povo tá muito de máscara hoje em dia, tem muito uma verdade velada, né? Quando eu não vejo, eu, Patrícia, na minha classe social, não quero olhar, e pode ser aí o caso dessa vereadora, eu não quero olhar para o que está aqui, é porque eu estou usando uma máscara. Estou usando uma coisa velada. Ou está querendo que uma parte da sociedade use uma máscara, né? Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa aqui. A melhor parte de fazer live nessa posição que eu tô é que eu tô do lado da comida. Eles ficam falando e eu fico comendo, tá? E sabe o que é pior? Ela coloca o microfone comigo. Então, se eu comer, vou fazer barulho. Então, eu não posso comer pra ela poder comer. Entendeu? Essa é a história de minha vida. Como e bebo. Eu como e bebo. Eu me lembrei aqui de uma coisa, vocês estão falando, eu me lembrei de Jorge, estou lembrando aqui de Jorge Amado, daquilo que eu li. E, bom, eu sou marinheiro, né? Acho que todo mundo sabe que eu sou marinheiro. Fala um pouquinho de ti, então. Eu sou um marinheiro, basicamente. Eu gosto sempre de ir em contato com o mar, trabalhei no mar, trabalhei com embarcações, com operação de navios, com operação de empresa, mas sempre na área marítima. Eu nunca fiz nada que não fosse ligado ao mundo, digamos, marítimo, né? Isso começou quando você serviu? Isso começou aos 9 anos de idade. Eu fui escoteiro, eu fui lobinho do mar. Ó, Giovanni, esse é pra ti. Olha, foi lobinho do mar. Fui lobinho do mar, de lobinho do mar fui escoteiro do mar, depois fui para a Marinha Mercante, entrei para regatas e fiz muitas regatas e tal, e depois fui trabalhar em estaleiro, enfim. Amigo, e hoje eu moro no barco. Isso foi no século passado? No século passado. Não, e eu estava me lembrando agora de uma história, de um dos contos, dos velhos marinheiros, dos livros do Jorge Amado, em que ele consegue colocar de uma maneira assim muito interessante essa questão social, num dos contos em que tem um fazendeiro muito rico, não me lembro exatamente dos detalhes, mas é um fazendeiro muito rico que era marginalizado na sociedade rica. Por ser muito rico. Não, porque ele não tinha um título. Ele não tinha um título, ele não era coronel, ele não era capitão. Só era fazendeiro. Ele só era fazendeiro. Então ele era meio marginalizado. E aí consegue, obviamente usando o lobby, que já existia naquela época, ele consegue uma carta de capitão de longo curso da Marinha Mercante. Essa história é ele ganha isso, ele meio que consegue através, aí é aquele negócio, indiretamente a gente sabe que ele conseguiu aquilo de maneira, vamos dizer, ilícita, vamos chamar assim, né? Acordos. Acordos. E aí tem a história que eu acho que todo mundo devia ler, que ele um belo dia chega um navio, um dos Itas, que era um navio de passageiros daquela época, era esse conto é ambientado em Ilhéus. E o comandante passa mal, fica doente, o navio tem que sair de viagem, aí alguém lembra que tem o capitão Vasco Moscoso de Aragão, se não me falha a memória, o nome dele era esse ou algo parecido com esse. E aí o pessoal, vamos falar, nós temos um capitão aqui, chama ele e tal, e ele se vê obrigado a assumir um cargo de capitão de navio sem nunca ter exercido nenhuma função parecida com aquilo. E aí ele embarca, e aí o imediato, que é o segundo em comando, nota imediatamente que ele não entende nada de navio e começa a querer humilhar ele. E aí começa a perguntar, comandante, que rumo que a gente vai botar agora? Ele fala assim, o imediato, faça o rumo que você sempre faz, então tem que lhe ensinar o seu trabalho. E assim ele consegue chegar até o Rio de Janeiro. E aí quando chega no Rio de Janeiro, que ele atraca,
atraca o navio lá, que o imediato atraca, o imediato vira-se para ele e fala assim: comandante, quantos cabos, quantas cordas, né, quantos cabos nós vamos colocar para amarrar o navio no cais? E aí ele diz: o seu imediato, ele tenta de novo usar o mesmo argumento: faça como sempre você fez. Ele falou: não. Aí o imediato fala: não, comandante, a amarração é um negócio que é decidido pelo comandante, certo? Aí ele se vê pressionado a tomar uma decisão e ele fala assim: coloque todos os cabos que temos. E aí o imediato, já para sacanear ele, bota todos os cabos. Então o navio dele fica super amarrado, de uma maneira horrível, cheio de cabos assim presos na terra. E aí ele é humilhado, sai, vamos dizer, todo mundo vê que ele não é na verdade um comandante. Ele vai embora do navio muito humilhado, né? E aí naquela noite entra uma tempestade no Rio de Janeiro, daquelas tempestades assim históricas. Todos os navios arrebentam, vão embora, sabe? E o navio dele que ele amarrou, certo? É o único que fica realmente amarrado. E aí no dia seguinte a mídia, sabe? Sim, esse é o melhor comandante do mundo, porque ele sabia que naquele dia, e aí ele volta para Ilhéus como um herói, entendeu? Essa história, e essa história é interessante que eu estou contando. E foi porque o próprio Jorge Amado que escreveu? Foi. Os Velhos Marinheiros. É um livro muito interessante. São vários pequenos contos. Tem uma pergunta aqui para você. Pois não. Algo deu errado. Tente novamente. Se a minha amiga Siri aqui. Siri, eu não perguntei nada à senhora. Por favor, cale-se. Isso não é gentil. ela fala, isso não é gentil. Não vou nem perguntar em que situação que ela pergunta isso. Não, porque ele xinga a Siri e aí ele diz: cala a boca, não se mete. Siri, eu não estou te perguntando nada. Ela fala assim: isto não é gentil. A pergunta é: quero saber do marinheiro convidado, prefere Mar Morto ou Capitães da Areia? Pergunta da Dani. Daniela. Prefiro o Capitão de Areia. É? Mas qual é o teu preferido dele? De quem? Do Jorge Amado. Os Velhos Marinheiros. E entre Capitães da Areia e O Velho Mar do Hemingway? São coisas diferentes. São contos, Muito são diferentes. livros muito diferentes. O Velho Mar é uma briga interna do self, né? Ele com ele mesmo, na verdade. Esse é outro livro que eu adoro. É um clássico, né? É um clássico, né? Esse E é Moby maravilhoso. Dick? Moby Dick é uma aventura. Uma aventura, eu Mas diria você gosta que de aventuras? também. Não, o Moby Dick também tem muita. Também é psicológico. Vamos dizer, muita atitudes que a gente aprende naquele conto. É muito bonito também. Mas é uma aventura assim mais infantil, que tem muita coisa séria, como tudo que é livro infantil. Mas aí eu se volto você olhar para uma coisa que a gente discutiu lá no começo das nossas lives. E aí, Moby Dick era vilão? Ou não? Pois. Ah, Então, Vamos voltar É o à que primeira, bate em segunda. cada um. É o que bate é em o que cada bate um. em cada um. E é Voltamos ao... é como a história. É como Hemingway, o Velho Mar. Mas é justamente o que a gente tá falando desse chega livro. um detalhe, chega um determinado ponto do livro em que você começa a torcer realmente pelo peixe, né? Essa que é a verdade, né? E Moby Dick acontece mais ou menos a mesma coisa também. Por mais que A gente tentem... falou do Moby Dick na nossa live sobre os vilões amados. E chegou nesse por causa da... Né, tem muita gente que torce pelo vilão, que seria Moby Dick. Né? Outra coisa que eu li sobre Capitães de Areia, e que eu acho que encaixa muito no que a gente está discutindo, mas é meio que um livro que dá um grito de socorro. Socorro por essas crianças marginalizadas, vulneráveis, e que... parece, lá na filmagem parece que a gente tá com uma velhinha, ó. Né? Olha que bonitinha. Lá não faz nenhuma diferença. E aqui, lá, lá. tarde.
Então, aqui Aliás, é assim. esse cais aqui hoje está com movimento. Então, Essa marina aqui férias. hoje está uma coisa o assim, não para de horário passar da gente. nossa live... E aí, São. não, e a gente tá tem, na e a hora. gente tem uma cadela aqui, né? Que é famosa aqui no cais, na rua. marina. Então, todo mundo que passa já conhece. E ela está sentada aqui, olhando lá para fora, só criticando espera, todo mundo que Esperando passa. a hora dela. É a Fifi, né? É a Fifi. Ela conhece a vida de todo mundo. Então, gente, esse é um livro que precisa ser lido dos 12 aos 120 anos. Se com 120 anos você ainda conseguir ler, né? Isso, Mas dos 12 aos 120, eu acho que precisa ser lido. É muito atual, apesar de ter sido escrito há 88 anos atrás. É muito atual. Não é só um livro para a realidade brasileira. Exato. Eu diria que é muito um livro para a realidade americana. Americana, quando eu falo em continente americano. E mais ainda para o continente africano e talvez asiático. Numa parte do continente asiático, mas eu acho que o continente europeu precisa conhecer e precisa deixar cair essa máscara. Que é a máscara do... É o véu, não é uma máscara. É o véu do não querer ver. Né? É o véu que Então, precisa eu quero ser... agradecer a vereadora que colocou esse assunto em pauta. Não, porque na Né? verdade o que ela fez é isso que eu Porque, ia falar. é, É isso que eu ia falar no final. Pode Estamos falar. aqui falando de um livro que Ela ativou. ela ativou isso, né? Então, a rede social tem isso, né? A gente, às vezes, vem com um propósito e acaba gerando uma reação inversa. E que bom que ela falou disso. Não, né? aconteceu há pouco tempo atrás, agora está acontecendo com Capitães da Areia, mas aconteceu há pouco tempo atrás com Jefferson Tenório e o Avesso da Pele. Que quiseram proibir o avesso da pele nas escolas brasileiras porque incitava ao racismo. E não é nada disso. Nossa, ele é o Nós contrário. estamos hoje em dia o mundo está passando, o mundo todo, e no Brasil, o Brasil é sempre parece que as coisas são potencializadas, né? Hoje em dia está havendo uma pressão grande por censura, porque as redes sociais, de certa forma, vamos dizer, quebraram muito vamos dizer, da ideia de censura que havia antigamente por força da justiça, né? Então está havendo um grande movimento para que se seja imposta a censura nas redes sociais e isso aí isso eu acho extremamente negativo, E aí como eu sou muito bem casado com essa mulher maravilhosa, ela nem olha. Ela copiou a minha fala sem eu ter falado para ela. Porque justamente essa vereadora fez um bem nos fez o para o favor Brasil, de porque falar ela chamou a disso, atenção, ela chamou a atenção do público e do povo para uma obra Pra um literária livro que precisa ser lido. que precisa ser lido por todos os brasileiros e em especial pelos jovens, para que eles possam começar a pensar no que eles podem fazer para melhorar a sociedade. É isso. É isso. Já que a gente está falando de sugestão de leitura, a gente sugeriu esse, eu vou perguntar aqui para minha parceira, o que ela está lendo? Olha, a Cláudia tá aqui, é prova. Eu viajei e li um livro, né? Li um como leitora aberta. Ela dirigia lendo. Tá. Eu agora tô lendo um xalalá, como diz o Pipo e a Maria João Covas, que é Apenas Amigos, da Hebe Jimenez. Mas tô adorando. Sabe aquela coisa de você precisar de um livro de férias mesmo? Né? Sair dessas coisas que fazem pensar muito. Mas, pra você aí, o próximo Clube do Livro É verdade. é da nossa autora aqui, ó. E aliás, eu vou aproveitar para fazer aqui um spoiler. Eu não tenho lido muito porque eu estou terminando de escrever. Isso. 2 livros, né? Estou terminando de escrever um, que é o meu próximo livro, que não tem nada a ver com o primeiro. E é um tema assim, muito atual e interessante, onde eu também faço uma série de críticas vamos dizer, às desigualdades sociais. Já quero ler. Olha só, Ângela, a gente tem roteiro sem ter roteiro, né? Nada aqui é roteirizado, a gente vai falando o que vem na cabeça, não é? Tem dado certo, eu acho. Tem dado certo. A gente já tem o tema da semana que vem.
Olha, sabe o que a gente tem? Ah, é? Não tô A sabendo. gente tem. Ela não sabe, né? Porque ela me vem com surpresa, também tem surpresa pra ela. Semana que vem, se a gente não mudar no meio da semana, porque a gente muda todo dia várias coisas, vai ser leituras pro verão. E eu me lembrei agora que você falou que tá lendo esse livro aqui. E a gente vai falar sobre. Mas semana que vem não títulos. temos uma convidada especial? Semana que É. vem temos uma convidada especial. A Joana Maranhão? Temos, não. A semana que vem é a Pamela. A Pamela Maranhão, Joana? Não sei de onde que eu tirei. Pamela Maranhão. Oh, desculpa, Pamela, eu já aqui dando spoiler errado. A gente vai falar. A Pamela é uma excelente convidada. A gente vai aproveitar muito. Ela é muito A interessante. Pamela é uma pessoa Uma- muito alto astral, muito querida. E ela veio para. Ela trabalha com isso, ajudando pessoas que querem vir para Portugal, dando dicas e tal. O perfil dela é muito interessante. Portugal by Me é o perfil E o dela. que a gente vai falar? E a gente vai falar sobre as diferenças de literatura brasileira e portuguesa. É isso. A Dani mandou uma observação. A Dani mandou aqui. Vamos lá. Então voltando Ao tema. ao tema. A tentativa de proibição do avesso da pele elevou as vendas em 400%. Com certeza. Quer ver? Que venham mais bem vereadores colocado, tentando Dani. censurar a literatura. É isso mesmo. É isso aí. Falem mal, mas falem de mim. que vai acontecer Já com essa, dizia né? o... Acho que Ibrahim Suede, né? Que dizia isso. Falem mal, mas falem de mim, né? Falem de mim. Acho que Não era sei isso. se Ibrahim Suede quem falava isso. Eu só sei que o Maluf falava. Eu roubo, mas eu faço. Meu Deus, o seu retrato do Brasil. É, Eu esse é o nem retrato falar do sobre Brasil. isso, né? Nesse assunto eu prefiro não falar. Então a gente volta na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, Com às 20 a horas, Pamela com a Pamela by Maranhão. Me, Portugal by Me. Vamos falar de livros em português e em brasileiro. Não gosto muito disso. Português europeu e português do Brasil. Vamos Mas não colocar pode ser o assim. português africano? Mas nós vamos falar só desses dois, Ok, pode ser. ok? É isso que ela Tintim. diz. Tintim. Obrigada, Obrigada. vocês ficaram aqui com a gente. Obrigada ao Obrigada, Rubem, Rubem, né? por ter ficado no barco, porque a gente sempre corre Por ele no nos barco. ceder, por nos ceder. Hoje, no barco. finalmente, eu consegui ficar no bar. Geralmente eu sou Casa, né? expulso. Olha, Rubem, olha, vai embora que tem live Tá agora. na hora, vai embora, vai vai fazer passear, vai passear. Ou desce e fica quietinho. E não, desce, fica quietinho e entra na internet pra dar audiência. É, isso mesmo. Exatamente. Então, obrigado, Rubem. Obrigado, Ângela, mais uma Obrigada, vez. gente. Cláudia, Obrigada, Patrícia. obrigada. Cláudia aparece aí, dá um joinha. Só um Cláudia, vem joinha da aqui, Cláudia. chega pra cá. Ela aí. Ei, ela é muito tímida. Ela vai fazer uma live sozinha, ela e a Ângela. Nem pensar. Então tá, e você Beijo. aí do outro lado, semana que vem a gente se vê de novo. E eu vou isso. continuar bebendo aqui. Beijo. Beijo. O microfone tá comigo? Vamos lá. Viu por que ela deixa? O que você achou? Achei